dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla e venho aqui mais uma vez para trazer notícias aqui do rubro-negro, né, mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, tá? E não podia ser diferente. Hoje nós vamos basear, né, o nosso vídeo aqui falando do início da disputa do título carioca entre Flamengo e Fluminense. Né, qual foi a leitura, né, que nós fizemos, que eu fiz desse jogo, o que eu achei, né, o que eu achei que poderia ter melhorado, se o Flamengo melhorou, se o Flamengo não melhorou, se continua a mesma coisa, se os erros, enfim, né, vamos falar um pouquinho, dissecar um pouquinho sobre esse jogo, né, que foi o início dessa disputa desse título carioca, desse título estadual, né, mais uma vez entre essas duas equipes que na realidade são as duas melhores do estado do Rio de Janeiro mesmo, Flamengo e Fluminense. Mas antes da gente começar a fazer essa análise desse jogo, né, já fazendo uma projeção aí para Libertadores, eu gostaria de pedir, né, a todos vocês aí que nos acompanham, que se inscrevam no canal, que assine o sino da notificação, né, que compartilhe os nossos conteúdos e que dê like, muitos likes, porque é de extrema importância que nós tenhamos esses likes, até para poder, né, o canal crescer cada vez mais e a gente atingir as nossas metas, que são, né, atingir no final do ano, né, quando nós vamos inteirar 2 anos de canal, tá? Inteirar 2.000 pessoas. A gente precisa que vocês compartilhem conosco, que vocês nos ajudem a chegar a essa meta no final do ano. No dia 5 de dezembro a gente está com 2.000 inscritos. Tá bom? Então a gente conta com vocês aí do outro lado, a gente espera que vocês possam compartilhar, que vocês possam indicar o nosso canal para um amigo, para um irmão, para um tio, uma tia, né? Para aquele amigo do bar, aquele amigo do trabalho, que vocês possam fazer isso aí por nós, que é muito importante, tá bom? Então a gente conta com vocês para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Bem, então recadinho dado, vamos às notícias, tá? Iniciou, né, no último domingo agora, domingo não, no sábado, né, o primeiro jogo foi o primeiro jogo da grande final do Campeonato Carioca desse ano de 2023, tá? Tava na cara que ia dar esses dois times mesmo, porque afinal de contas, tanto Flamengo como Fluminense são os dois melhores times do Rio de Janeiro, né, e estão aí figurando, né, entre os melhores do Brasil, tá? Então, Fla-Flu não foi nada de demais, tá, ter dado essa final. A gente já esperava que poderia dar. Se desse uma final diferente de Fla-Flu, assim, aí a gente ia achar surpresa. Mas deu a lógica, é isso aí mesmo, é os dois melhores e, né, nada mais justo do que se os dois melhores times do estado se enfrentar numa final. E como é que foi esse jogo de domingo, né? Todo mundo estava dando o Fluminense como favorito e era realmente pelo futebol que o Flamengo está apresentando, não por elenco, tá, gente? Eu estou falando futebol apresentado. Pelo futebol apresentado, realmente o Fluminense ele levava uma grande vantagem, porque dos últimos 8 jogos, o Fluminense levou 6 do Flamengo, tá? Ele empatou uma e perdeu outra, e agora foi a segunda, né? Então no 9º jogo o Flamengo conseguiu uma segunda vitória. Então o Flamengo estava vindo de uma série de derrotas para o Fluminense, inclusive o título estadual do ano passado nós perdemos justamente para esse mesmo Fluminense, desse mesmo Fernando Diniz, tá? O time do Fluminense, ele é um time ajustado, é um time certinho, é um time que tem uma postura tática muito fiel, tá? O Diniz, ele é muito fiel à postura tática dele, e os jogadores entenderam isso e passa isso para dentro de campo. Só que no sábado, né, o time do Fluminense, ele não esperava aquele Flamengo, um Flamengo que se propôs, né, como time que não era o favorito. O que o Vitor Pereira fez? Segurou o time um pouquinho mais atrás. Mas qual era a ideia do Vitor Pereira com isso? Cansar o time do Fluminense. Isso foi lógico, isso foi notório no segundo tempo. A gente viu que o time do Fluminense cansou. E cansado, perdendo e com -1, foi presa fácil para o Flamengo. Tá? Então, a tática do Vitor Pereira foi muito inteligente, tá? Ele foi muito inteligente nesse aspecto, né? Não sofreu aquela pressão desacerbada, né, conforme em outros jogos, mas ele ficou ali naquele meio termo e cansou o time do Fluminense. Fez o time do Fluminense correr atrás
do time do Flamengo e acabou cansando e deu no que deu. O Flamengo foi lá, pimba, fez os gols e fechou a partida. Em contrapartida, o Flamengo veio com uma postura mais defensiva, né? Como nós vimos, o Vitor Pereira, ele deu uma povoada ali no meio de campo, tá? Com o Thiago Maia, com o Gerson, tá? E botou também aqui o menino, o Matheus França, e vinha atrás com 3 zagueiros. Ele não abriu mão do esquema de 3 zagueiros. Eu particularmente não gosto desse esquema com 3 zagueiros. Mas, né, é uma coisa dele, ele acha que tem que ser assim, tá? Eu gosto do Flamengo um pouco mais solto. Eu acho que ele poderia abrir mão de um zagueiro e, em contrapartida, botar mais um atacante, que no caso seria mais tarde ou o Bruno Henrique, ou voltar àquela formação do quarteto lá na frente, que sempre deu muito resultado para o Flamengo. Nós estamos acostumados desde 2019 a ver um Flamengo jogar dessa forma, tá? Um Flamengo que joga atacando, que sufoca o time. Só que o Flamengo do Vitor Pereira é um time que ele resguarda, ele preza muito a defesa. Só que ele ainda não acertou, né? O Flamengo é um time que ainda toma muitos gols. Mesmo com 3 zagueiros, ainda consegue tomar muitos gols, consegue tomar contra-ataque. Nós não vimos isso nessa partida agora, tá? Não vimos isso nessa partida de sábado, tá? Muito pelo contrário, você quase não ouvia os narradores falando o nome do Cano, né? Do John Arias. Você não via, até porque os zagueiros colaram neles e não dava brecha para eles, não. O time do Fluminense é um time muito habilidoso, né? Ele tem na figura do Ganso. O Ganso é o grande garçom desse time, ele distribui a bola com muita facilidade. Ele é o Arrascaeta do time do Fluminense e faz isso muito bem. Vamos combinar que o cara é um craque mesmo. Ele é lento, mas ele é um craque, ele sabe distribuir a bola. Enfim, e o Ganso não teve muito espaço no meio de campo, até porque o Thiago Maia colou nele e não deixava ele jogar. E isso que tem que ser. Eu acho que o Vitor Pereira está começando a pegar a manha do que é jogar, do que é o time do Flamengo, do que é as características de cada jogador do Flamengo. Então ele botou o Thiago Maia na cola do Ganso e o Ganso não fazia muita coisa. Então o Ganso não tinha muito espaço. Porque se você deixar o Ganso dominar a bola, pensar o que ele vai fazer uma jogada extraordinária, gente. Isso está na cara. Tá na cara. Mas ele não. Ele botou ali, povoou, deixou o meio de campo do Flamengo bem povoadozinho, marcou o Ganso, que é o grande maestro desse time, e o time do Fluminense praticamente não criou muito perigo de gol, né? Não ameaçou muito o gol do nosso arqueiro Santos. Muito pelo contrário. Todas as bolas, tanto no alto como por baixo, os zagueiros do Flamengo estavam ganhando do time do Fluminense. Bem, e esse esquema, né, esse esquema mais defensivo, aonde o time do Fluminense ficou correndo atrás do time do Flamengo, isso tem o dedo do técnico, tá, gente? A gente pode ter diversas, a gente pode até não gostar do técnico, acha que ele faz algumas bobagens de vez em quando, e ele faz realmente, mas nesse sábado, o mérito da vitória do Flamengo foi dele. Que quando ele percebeu que o time do Fluminense estava cansado, o que ele fez? Olhou para o banco e botou a tropa que ele tinha lá. Aí ele entrou com o Felipe Luiz, que entrou muito bem na minha opinião. O Everton Ribeiro, que também entrou muito bem na minha opinião. Tá? O Gabi e o Vidal. Tá? Então assim, e ele tinha, com o Felipe Luiz, na realidade, ele ficou com um terceiro zagueiro, extremamente habilidoso, que não avançava muito, era um zagueiro lateral. E deixou o Ayrton Lucas livre largou o Ayrton Lucas lá na frente para fazer todos os cruzamentos dentro da área, procurando Pedro e o Gabi. Então, assim, foi muito inteligente, ele foi muito feliz nas trocas que ele fez. Dessa vez agora, a gente bate palma para ele. Tá? Foi muito bom. O Flamengo apresentou um futebol encantador? Não. O Flamengo não apresentou um futebol que encanta ainda os nossos olhos. Não, muito pelo contrário. Ainda tem muito que evoluir. Mas eu acho que agora ele encontrou o caminho. Né? A gente tem que apostar, até porque a Libertadores vem aí. Então o Flamengo tem que achar um padrão de jogo e eu acho que agora ele encontrou. Torno a dizer, não concordo com esse esquema de 3 zagueiros. É igual agora, a gente vai jogar lá no Morro, lá com esse time do Alcas, lá do Equador. Eu acho que o Flamengo não precisaria de 3 zagueiros, mas provavelmente ele vai com esse mesmo esquema de 3 zagueiros, tá? Então vamos respeitar, tá dando certo por enquanto, a gente
deixa sem problema nenhum, tá? O momento que der errado, a gente começa a questionar, tanto aqui no canal como fora, enfim, tá? Então, eu acredito que ele vá com 3 zagueiros de novo. Nesse jogo contra o Fluminense, deu certo, tá? Deu certo em que ele fez o Fluminense cansar. E quando o Fluminense estava cansado, ele botou esses 4 jogadores que fizeram a diferença. E aí o Fluminense ainda deu uma ajuda maior, que foi aquela entrada criminosa do jogador lá do Fluminense em cima do Ayrton Lucas, que ocasionou na expulsão do jogador. Aí com 10 dentro de campo, Flamengo novinho em folha, os caras que entraram todos cheios de folha, foi presa fácil. Segundo gol foi questão de tempo, o Flamengo foi lá, o Pedro, que não é bobo nem nada, foi lá e pimba, marcou, 2-0, fatura garantida. Bem, e agora para o próximo domingo? Como será que o Flamengo vai vir? O Flamengo vai vir de uma viagem desgastante, né? O Flamengo vai jogar quarta-feira contra o Alcas lá, vai estrear na Libertadores, né? Vai jogar lá 2.880 metros de altitude, né? É um jogo bem desgastante. Não acho que o Vitor Pereira vai descansar ninguém. Eu acho que o time que jogou com o Fluminense é o mesmo time que vai jogar lá no Morro, tá? E na finalíssima, na final aqui contra o Fluminense no próximo domingo, aí sim, na minha opinião, se eu fosse o técnico do Flamengo, o que eu faria? Entraria com esse time, com o time que deu certo contra o Fluminense aqui no primeiro e segundo tempo, tá? Lá no Morro, né? Botava aí o Matheus França, Ayrton Lucas, Pedro, tá? Botava aquele mesmo esquema, Gerson, Thiago Maia, né, Varela, enfim, botava o mesmo time que jogou contra o Fluminense no primeiro tempo até metade do segundo tempo. E deixava aquele time da metade do segundo tempo para frente para iniciar o jogo contra o Fluminense. E descansava essa rapaziada que foi lá no Morro, né? E botava a rapaziada para jogar nos 30 minutos finais. Ou seja, eu faria o inverso do que eu fiz no jogo desse sábado agora. Muito pelo contrário, né? Eu ia botar o time que iniciou, o time que terminou o jogo contra o Fluminense para iniciar no próximo domingo e colocaria o time que terminou, né? O time que iniciou contra o Fluminense, botava para jogar lá no Morro com o time do Alcas. Eu acho que daria certo, era uma bela mescla. Não sei se ele vai fazer isso, mas se eu sou o técnico do Flamengo, eu faria exatamente isso, que eu descansava todo mundo, a não ser que eu precisasse, se eu estivesse perdendo, por exemplo, Deus me livre, mas se o Flamengo consegue ressuscitar morto, vai lá e toma-lhe uma pancada lá, toma um gol lá desse time do Alcas, que eu não sei, nunca vi falar nesse time, tá? Toma um gol, o Flamengo tem que correr atrás. O Flamengo não pode pensar, o Flamengo não pode pensar em perder esse jogo pro Alcas. É um time do Equador, é um time sem tradição em Libertadores, o Flamengo é o atual campeão. Então o Flamengo tem que chegar lá, sou o atual campeão, galera, ó, aí pimba, ir lá e dar uma pancada nesse time e acabou, tá? Mas já pensando no próximo domingo. Se o Flamengo fizer o resultado, tira todo mundo, bota lá uns reservas lá para segurar o resultado e tá tudo certo, tá? Então eu acredito que no próximo domingo o Flamengo vai entrar com uma postura diferente, até porque ele pode perder até de 1-0 que ele é campeão carioca, tá? Por quê? Porque o time vai vir de uma viagem extremamente desgastante da quarta-feira, então o time tem que chegar domingo, não pode sair afobado, atabalhoado, achando que pode decidir o jogo assim de qualquer jeito. Não, acho que tem que ser com calma, que o Flamengo tem time para isso e tem elenco e banco. Bem, galera, o que a gente espera do Flamengo é que o Flamengo evolua cada vez mais e eu acho que está na hora da gente tentar, mesmo com as nossas discórdia, com o técnico, eu acho que está na hora da gente acreditar no time, né? Tomara que o que aconteceu no sábado seja o início de uma evolução, seja o início do trabalho desse técnico, que não entra na minha cabeça, se esse técnico fez o time do Corinthians, um time extremamente limitado no ano passado, ficar em terceiro lugar no Brasileiro, em quarto lugar no Brasileiro, não entra na minha cabeça que ele não consegue fazer essa máquina que o Flamengo tem jogar. Tá? Não entra na minha cabeça, não consigo imaginar isso, tá? Ou que seja com 3 zagueiros, que seja com 12, que seja com 4 atacantes, não sei, mas eu acho que ele já deve ter já montado, eu acho que ele já está começando a dar corpo, o esqueleto desse time já começa a ser formado, e isso nós vimos no sábado, tá? Ele não vai abrir mão, esquece isso,
tá na característica, tá na ideologia do técnico. Ele não vai abrir mão desses 3 zagueiros. Então, nessa história dos 3 zagueiros, né, sobrou para quem? Sobrou para o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro hoje é banco no time do Flamengo, apesar de eu achar que o Everton Ribeiro é um craque, ele tem que jogar, mas é uma opção do técnico que a gente tem que respeitar, tá? Ele vai vir agora, tem essa coisa aí que o Gabi falou, que quer voltar a ser centroavante, vai ficar um arranhãozinho, não sei como é que ele vai resolver isso, porque para ele ser centroavante, o Pedro tem que voltar para o banco. E o Pedro hoje é o nosso principal atacante, é o cara que faz o gol, é o cara que dentro da área, ele é dono daquela área, a bola procura ele, e o Gabi está vivendo uma situação totalmente ao contrário, tá? Uma situação onde ele não tá, a bola não tá achando ele, mas é um jogador decisivo, é um jogador que tem nome, é um jogador que jogou 3 finais de Libertadores e fez gol nas 3. Então a gente também não pode descartar isso não, tá? Mas a gente espera que a evolução comece já e que o Flamengo possa cada vez mais melhorar e mostrar que ele realmente é um time de outro patamar, tá bom? Então, galera, esse foi meu recadinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou deixar o assunto da Libertadores, né, dissecar um pouco esse jogo da Libertadores pro meu amigo Márcio, tá? Tenho certeza que ele já tá com o vídeo aí prontinho, já para botar para vocês, para dissecar essa história da Libertadores, tá? Eu vou deixar por conta dele e a minha opinião sobre esse grande jogo que foi esse jogo de sábado, onde o Flamengo mostrou uma evolução muito boa, tá? Espero que continue. Mas, ó, não esqueça, se inscreva no canal, like nos nossos vídeos, tá? Compartilhe eles e, ó, nunca esqueça que aqui nesse canal, ó, é sempre Fla. Um abraço, um beijão no coração de todos vocês.